Olá, sou Otávio Guilherme, do programa Interview aqui pela TV Flórida, e hoje nós temos uma convidada para a gente bater um papo, né, que é a Viviane. A Viviane, ela é uma amiga, ela é pastora, ela tem um trabalho musical, né, ela é maestrina, ela realmente tem, assim, sido capacitada nessa área de música, de criação, uma exímia violinista, né? Eu tenho acompanhado ela na igreja, nos momentos de louvores ali, e realmente a gente vê, assim, a bênção de Deus sobre a vida dela. E o motivo dela estar aqui hoje no programa Interview, aqui na TV Flórida, é um projeto que, ao meu ver, vai ajudar muitas famílias, mães principalmente, com os seus filhos, os pequenos, não é? E através da música, né? Então, Viviane, seja bem-vinda e você pode se apresentar, né, aos nossos amigos aí, os espectadores da TV Flórida. Fique à vontade. Sim, Otávio, o prazer é todo meu. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de ter essa entrevista com você e também os nossos telespectadores, né, o que eles vão poder aprender hoje sobre o nosso projeto. Que legal, que legal. E eu espero realmente que vocês se deleitem nessa entrevista, porque tem muita coisa interessante aqui pra gente aprender um pouquinho hoje, né? Bom, primeira coisa, é um projeto que ela está lançando, está começando, está no início esse projeto, ainda está em fase de implementação ou finalização das canções, né? Mas eu gostaria, em primeiro lugar, que você falasse um pouquinho da Viviane, da música, musicista, maestrina, professora, enfim, fique à vontade, Viviane, por favor. Obrigada. Bom, Otávio, eu venho já de uma família de músicos, né? Meu pai tocou com um dos maiores, considerados o maior músico do Brasil, o maior cantor do Brasil. Minha mãe também cantou com pessoas bem conhecidas no Brasil, como Ângela Maria, Darlene Glória. Então, assim, desde pequena, desde menina que eu recebi toda essa herança musical. E desde muito pequena já estava tocando. Com os meus 6 anos de idade. Eu pegava o violão escondido para aprender, porque meu pai viajava. E aí ele disse, não toca no violão. Aí eu, curiosa, né, ia lá, pegava o violão e tentava, né, ver aquelas... tentava fazer alguma nota musical. Sim. Então eu ia para a igreja, ficava vendo aqueles jovens tocando, eu ficava ali observando. Eu falei assim, aí chegava em casa, tentava fazer. Ou seja, na prática, tentava fazer na prática. Na prática. Aí um belo dia meu pai chegou e eu estava tocando para os jovens. Uau! Então, já com os meus 8 anos de idade, era eu ali, criança, tocando para todos os grandões cantarem. E assim eu comecei a minha aventura musical dentro da igreja, né? E essa foi a minha vida com o violão. E eu chegava lá e tocava, ia para aqueles harmônios antigos, né? E colocava ali pequenininha, colocava os meus pés tentando tocar. E foi assim a minha introdução ao piano. Uau! Isso tudo nesse início foi tudo assim, curiosidade, na prática. Aí começou a surgir o gosto pela música, mas chegou um determinado momento em que você viu, então, necessidade de estudar mesmo, né? Sim. Nossa. Quando foi esse clique? A nossa família se mudou para o Rio de Janeiro, naquela época. Aí o meu pai falou para mim, Viviane, por que você não vai para a escola estudar, né? Então, assim, aí eu fui, me registrei no Vila Lobos, na escola Vila Lobos, lá no Rio de Janeiro. Foi quando eu comecei a estudar violão clássico e teoria musical. E depois disso, o meu professor de violão clássico era do Teatro João Caetano. E o tipo de violão, o tipo de aula, ele era um exímio professor. Então, eu era apaixonada pela aula de violão clássico. Já com a aula de teoria, eu já não fui muito bem sucedida e por causa disso eu acabei saindo da escola. Olha. Meu pai ficou assim super arrasado e eu falei assim, não, eu não consigo aprender teoria por causa da maneira, a metodologia de ensino. Então, o que aconteceu? Aí, mais ou menos 1 ano depois, eu fiquei assim, mas por que eu era tão boa na aula de violão clássico e tinha dificuldades na aula de teoria?
Não, isso tem alguma coisa errada. Aí um dia porque naquela época, assim, você ser mulher, tocando violão clássico, na minha idade, eu tinha meus 13 anos de idade já nessas alturas. E um professor, que ele era até, trabalhava na Rede Globo na época, professor Adalto Silva, em memória. Ele também tocava naquela famosa Orquestra Tabajara de antigamente. E também tocava na Não é da minha época. Pois é, só vendo quanto tempo atrás. Ele também tinha um programa na TVE na época. E ele ouviu falar sobre mim, aquela menininha lá que toca violão muito bem, e me chamou para estudar junto com ele, mais 4 rapazes que iam ser músicos da Marinha. E ele ensinou pra gente o que se ensina geralmente na época, era 7 anos de teoria musical. Ele passou pra gente em 6 meses. Uau, foi um intensivão, então. Foi um intensivão. E eu aprendi teoria musical. Falei assim, o problema não estava comigo, mas era a metodologia de ensino. Por causa disso, eu me interessei tanto pela área de teoria musical. Falei assim, eu vou ensinar como deve ser ensinado. E a partir disso eu passei a dar aula. E criei também a minha própria metodologia. Porque eu falei assim, muitas pessoas acabam desistindo de estudar música por causa da maneira como é ensinado, uma metodologia. E às vezes você perde um talento que queira continuar estudando, simplesmente pelo fato de que alguém não usou uma metodologia correta. Que lindo isso. Eu tenho essa questão, né? Eu sou músico, porém mais praticista. Eu não sou musicista. Ou eu não tenho formação musical de ler partitura. Tudo foi sempre na prática, por ouvir, né? E eu admiro muito quando eu vejo alguém tocando, mas usando toda a parte teórica de leitura. Eu acho lindo, maravilhoso. Fico ali só babando, porque eu não consigo fazer isso. Então, infelizmente, a gente tem que convir que a prática limita muito, porque a partir do momento que você consegue ler uma partitura, ou seja, através da teoria ali, aprendendo e tal, você pode muito mais. Tudo bem que a prática também te permite ir além, mas eu acho que a teoria completaria isso, né? Sim, tem muita coisa na teoria musical que é fascinante. Pois é. Quando você passa a vê-la sobre outra lente, é incrível. E você aplica naquilo que você está estudando. Você tem atuado na área de música, então, desde então, né? Você adentrou para a área de música, talvez seja um dos motivos que, na altura do campeonato, você falou assim, peraí, eu preciso de criar alguma coisa nova. Como que surgiu esse projeto do Baby Melody? Sim, a Baby Melody surgiu da necessidade que a gente via de músicas para crianças, para bebês e crianças. Nós olhamos assim, o que existe no mercado hoje. Então nós analisamos os tipos de músicas, nós analisamos a letra, o andamento da música, os instrumentos que eram utilizados. A gente pensou assim, bom, as pessoas têm ouvido isso durante anos, mas será que isso é benéfico realmente para a saúde do bebê, estar ouvindo essas coisas? Olha só. Então, eu entrei num processo de estar pesquisando sobre isso. Fui no HeartMath Institute aqui e também pesquisando, conversando com outros médicos, conversando com uma amiga minha que é professora de Medicina da Música na Universidade de Toronto. E nós começamos a ter encontros onde eu ficava questionando. E ela falava para mim assim, Viviane, esses seus questionamentos vão servir de base até para eu poder estar falando em palestras sobre isso, que você está despertando algo. Que interessante. E na época também houve uma pessoa que compunha as músicas no início, que se aproximou de mim também com essa questão, Viviane. Eu faço músicas para crianças, né? Tive essa visão também. Então, na época, no início, nós juntamos, tem essa ideia, mas vamos ver o lado da pesquisa. E realmente eu me aprofundei fundo nessa questão da pesquisa, com a pesquisa sobre frequências, que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso na frente. Antes da gente continuar,
você vai estar falando um pouco mais sobre o Baby Melody, o processo, de como que surgiu, o link, né, da música e a ciência. Bom, enfim, mas antes, porque eu cortei você no meio aqui do nosso papo, a sua formação musical, aí você teve a teoria lá, né, de 6 meses, ele te deu uma aula, você aprendeu, mas a sua formação aqui nos Estados Unidos, nas escolas, o que você fez aqui nos Estados Unidos em escola? Aonde você passou? Por onde você passou? Sim, antes de vir dos Estados Unidos, eu estudei no Conservatório Brasileiro de Música, onde eu tinha, por causa desse meu professor, é como se eu fosse uma discípula dele na época. Uhum. Pelo fato de eu ter estudado com ele e ter sido treinada por ele sendo um músico profissional na época, é como se eu tivesse recebido eu não sei como se fala em português. Eu era, como se fala, balizada? Ter sido avalizada por ele? Para poder dar aulas. Então, eu podia dar aulas, eu comecei a dar aulas no Conservatório Brasileiro de Música. Uhum. E aí, enquanto isso, eu também estava estudando. Com a nossa mudança aqui para os Estados Unidos, eu fui estudar lá em Boston. Comecei a minha educação musical em Boston. Fiz 2 anos e depois com a nossa mudança, nós nos mudamos para a Flórida, aí mudamos para o Texas. No Texas, eu parti para administração de empresas. Eu fiquei temporariamente sem estudar. Sim. E me formei em administração de empresas e aí voltei para fazer o meu mestrado em música no Seminário Batista. E nesse período também, durante essas mudanças, idas e vindas, eu também fiz o meu curso de jazz na Berklee. Então, assim, e o meu alvo é voltar para Berklee para poder fazer o que a gente chama de music business. Fora disso, também fiz cursos avulsos, fiz cursos com um dos maiores advogados daqui dos Estados Unidos na área de música também. Quando você abre uma empresa musical ou você precisa lidar com royalties e copyright, então eu fiz esse curso também com ele. Ou seja, você ainda pode dar consultoria para escolas de música ou profissionais de música que queiram abrir uma escola, você pode ainda dar assessoria para essa turma aí. Sim. Então, olha que interessante. Que vocês possam entender um pouquinho, porque às vezes, um projeto, Baby Melody, música para criança. Não é só música para criança, tem toda uma história por detrás, um embasamento, fundamento, né? Para que chegue nos finalmente. Então, assim, por que essa música faria isso ou causaria esse efeito na criança? Então tem toda uma história, tem médico por detrás disso, tem... Enfim, a coisa realmente que legal, Sim. né? Que legal. Ainda bem que existe essa porta aqui para que isso possa ser colocado à vista, né? Para que vocês entendam um pouquinho quando ouvirem falar, não já tirarem, como se fala, quando você antecipa uma opinião sem embasamento, né? Então, realmente, parabéns, Viviane, pela sua trajetória, pela sua história, né? E agora, fique à vontade, se você achar, vamos entrar um pouquinho no assunto do Baby Melody. Podemos? Sim, exato. Então, primeira coisa, né? É uma empresa? Sim, nós somos uma empresa organizada aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. E nós estamos nos 2 países, até porque as leis que regem música no Brasil é um pouquinho diferente das leis daqui. Então, para nós podermos operar no Brasil, nós precisávamos ter uma empresa lá também. Ok, já cuidando da área de direitos, né? Precavendo também Sim. alguns futuros problemas, né? De direitos musicais, copyright, etc, né? Sim. Que legal. E inclusive, sobre isso, eu gostaria de destacar até o nome da Guta Braga, que é uma das maiores especialistas do Brasil hoje em direitos autorais. E ela tem nos assistido nessa área, juridicamente também, em orientações. Bom, a Baby Melody, então, é uma empresa que tem aí os seus cuidados através de profissionais que administram a parte de direitos legais, de copyright, de orientações a vocês que cuidaram. Por isso que vocês abriram a empresa também no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim,
o objetivo da Baby Melody, né? Onde fala sobre as habilidades cognitivas, né? Que com certeza as capacidades de ler, aprender, raciocinar, pensar e tomar decisões. Aonde que isso encaixa na Baby Melody? Isso. A Baby Melody é uma empresa pioneira em que produz músicas para bebês e crianças. E só que essas músicas elas vêm com um software criados e disponível somente aqui nos Estados Unidos. E esse software ele faz uma varredura, ele remove praticamente todas as frequências que são prejudiciais ao organismo, e essas frequências elas impedem o bom desenvolvimento cognitivo. Olha só, ou seja, esse software é exclusivo da Baby Melody? Não, ele não é exclusivo da Baby Melody. Ele foi criado por um cientista lá do Texas e nós conseguimos o selo para que as nossas músicas tenham este... Ou seja, é como se ele passasse por um filtro? Exatamente, que é um legal, filtro. Que legal. E com isso nós podemos dizer que as nossas músicas são beneficiais para a saúde. Olha só, música cura então. Sim. Além de curar, eu tô falando isso por quê? Porque tem muitos, no tocante a músicas gospel, por exemplo, louvores, que é uma inspiração, quando você ouve, quando eu falo sobre cura, né? Um momento de tristeza, você ouve uma música, você se alegra. Então, quer dizer, vai além disso, então o software vai além disso, então, né? Tipo assim, de tirar a frequência de uma melodia. Ele tira as frequências que são prejudiciais à saúde. Porque são várias... Você pode imaginar milhões de frequências. E o que a maioria das pessoas não sabem, e por isso que as nossas músicas têm uma importância muito significativa, é que a maioria das músicas que nós ouvimos, elas vêm carregadas dessas frequências, que o nosso ouvido não percebe, mas o nosso cérebro capta. Ele capta e processa. É como se você tivesse... o som que estivesse vindo para o cérebro, ele chegasse, mas ele chega com interferência. E essa interferência é justamente que prejudica o desenvolvimento cognitivo, que é a sua capacidade de ler, aprender, entender, raciocinar. Então, pelo que eu estou entendendo, essas músicas da Baby Melody, produzidas pela Baby Melody, elas passam por esse processo de eliminação dessas frequências prejudiciais à saúde, elas trazem para as crianças que as ouvem, então, vamos dizer assim, uma melhor capacidade de desenvolver essas habilidades cognitivas das crianças. Exato. Isso acontece com qualquer música? Com qualquer música. Porque o som, ele vai chegar, no caso desse software, o som vai chegar limpo no cérebro, sem essa interferência. Muitas pessoas não entendem o que seriam essas frequências. Eu gosto de usar o exemplo do rádio, da estação de rádio. Sim. Quando você está procurando aquela estação, você passa por aquele chiado, sim, né? Exato. Incômodo, isso, irrita, exatamente. Uhum. Até você achar a faixa onde o som vem. Então, é exatamente esse mesmo processo. É como se o cérebro humano estivesse percebendo esse chiado. E esse chiado vem com as músicas. Então, esse cientista ele foi um gênio, porque ele encontrou pensando em todas essas coisas, ele conseguiu criar um sistema que ele filtra todas essas... Vai procurando, que frequência que tá ruim aqui. Aí ele vai pegando o máximo que ele pode para que o som chegue limpo no cérebro. Isso já é bem difundido na área de música? Músicas de cantores famosos, eles já usam esse software ou isso é novidade? Isso é novidade. Ah! E por isso nós pegamos bem no início. Nós fomos felizes de ter conseguido isso desde o início. É novidade, embora... Já tem aproximadamente uns 10 anos de pesquisa e agora esse cientista, né, já conseguiu que as universidades de ponta aqui nos Estados Unidos, como o Johns Hopkins Hospital, Mayo Clinic, a Universidade Oxford, a Universidade do Texas e tem outras, se não me engano, que fizeram casos de estudos. E eles provaram que realmente as pessoas que foram expostas ao som limpo
comparado com aquelas que estavam sendo expostas ao som normal que a gente Sim. ouve, essas aqui elas tiveram muito mais facilidade de aprender as matérias escolares e de reter informação do que esses aqui que estavam ouvindo os que sons legal, normais. muito interessante, muito interessante. Bom, aí você já falou então das habilidades cognitivas, das frequências, né? Vamos lá então, o que esse software faz na prática, então, é o que nós acabamos de falar, ele limpa essas frequências ou retira as frequências que são prejudiciais ao organismo. Então, ou seja, as habilidades cognitivas elas serão mais fáceis de serem realizadas ali, Exatamente. né? O ler, aprender, até interessante o de reter as informações, Isso, né? Olha, reter informação. A gente não pensa nisso. Uhum. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, fora o nosso script aqui. Por exemplo, eu te perguntei, era para qualquer música? Você falou que sim. O software, ele limpa qualquer música. Agora, e a relação da letra das músicas? Sim, Como que é essa relação das frequências e a letra? Por quê? Porque você sabe que na infância, na nossa infância, na nossa época, tinha algumas canções que eram muito utilizadas para as crianças, né? Por exemplo, uma que era boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Se eu pegar essa letra e passar por esse software, a letra não muda nada, mas a frequência vai resolver alguma coisa? Eu diria que é um conjunto de coisas. Uhum. Por isso que nós criamos as músicas da Baby Melody, porque não é só simplesmente a questão das frequências. As frequências nós estamos lidando com um problema físico. Sim. Mas a letra você está lidando com aquilo que vai ficar na memória. No emocional. No emocional. É aí que eu ia entrar. Então, ou seja, a letra também é um grande diferencial. Sim. Ah, que legal. E as letras que vocês têm nas canções, estão compondo, elas são inspiradas em quê? Qual que é a linha de desenvolvimento das letras? As letras, nós procuramos colocar palavras de afirmação. Uhum. Você é especial, você é importante, você é amado, você tem valor, eu esperei pela sua vinda. Então são coisas que fazem com que a gente se sinta bem, que a gente se sinta pertencido, feliz. Porque um dos lemas da Baby Melody é justamente ser esse braço direito da família para que possa estar criando crianças que estejam emocionalmente saudáveis, felizes, de bem com a vida. E fisicamente também. E fisicamente também. Então, por isso que nós nos preocupamos muito com a letra, para que essa letra esteja falando ao emocional e deixando memórias na vida dessa criança. Olha, realmente assim, eu tô muito feliz de ter trazido você aqui a partir de uma conversa muito informal que eu tive com o pastor Marcos. Inclusive o pastor Marcos, ele é um dos que participou do último programa do Giro USA, né, do William, que está sendo veiculado na TV Flórida. Ele é o esposo da Viviane, que também é pastora, né? Não, sou esposa de pastor. Só esposa de pastor. Mas eu fiquei muito feliz de estar recebendo essas informações, porque realmente isso é muito bom. Sim. Inclusive, acredito eu, para aquelas crianças que são, diferentes, ou têm algumas... fazem parte de um grupo especial de crianças, como os autistas, por exemplo, e a gente preza muito isso, né? Inclusive tem uma amiga nossa da comunidade que eu quero que você a conheça, a Débora. Ela faz um trabalho muito lindo com essas crianças. Eu acho que para elas em especial vai ter um resultado Sim, fantástico. Inclusive esse software já está sendo utilizado para crianças com autismo. Porque elas são muito sensíveis a barulhos, a excessivos, ruídos. Elas sentem isso, né? Que legal isso. E isso é muito importante, porque justamente pela ausência dessas coisas que elas percebem muito mais, elas vão poder ouvir uma música com melhor qualidade. Qualidade limpa, é verdade. Ó, pra você, mãe, que tá aí assistindo essa entrevista, esse bate-papo, já vai acessando aí Baby-Melody, com Y no final,
Isso. .com. Isso, isso? Para quem mora nos Estados Unidos e em outros países. E outros países. Então, eu já vou colocar aqui, já vai tá aparecendo para você aí na telinha o endereço certinho do site, acessa lá. Você já tem Instagram também? Sim, temos Instagram. O Instagram é o quê? Baby Melody? No Brasil é Baby Melody Oficial. E pra fora, Baby Melody Official. Ok. Acrescenta um outro F ali no oficial. Ok. A gente vai colocar também aqui para vocês não errarem o link, né? Eu até te perguntei aqui já como é feita essa música personalizada e você já... Tem mais alguma informação? Sim, temos. Porque o que acontece é o seguinte, nós temos as músicas que vão estar nas plataformas normais. Sim. E temos as músicas que são... A gente faz uma personalização. Ou seja, tem uma poesia no meio da música, ou uma oração, porque nós também temos músicas para o público cristão, não é só... Sim. É para o público em geral e também para o público cristão. Perfeito. E são afirmações até baseadas na palavra de Deus. Então, toda a nossa base também vem disso. Mas, digamos que a mãe queira que a criança esteja ouvindo a música como se fosse para ela. Então, nós abrimos a matriz, nós gravamos o nome da criança, colocamos na parte da poesia. Ah, que legal. Então, quando a criança está ouvindo a música, ela pensa que aquilo é para ela. Não é uma música nova, é a mesma música, porém personalizada com o nome da criança. Com o nome da criança. E isso pode ser feito, por exemplo, a mãe descobriu a gravidez e tal, ela pode, e se já tiver definido o nome da criança, ela pode entrar em contato com vocês e falar, ó, tô grávida, meu filho vai chamar tal, já sei o sexo e tal, e eu queria que vocês então colocassem o nome dele na música para que ela já possa ouvir de dentro da barriga. Pode acontecer isso? Exato. Inclusive a gente incentiva, porque essas músicas, nós falamos, elas servem desde 0 até 7 anos de idade. Que elas legal. São apropriadas para esse período. Por que durante a gravidez? Porque é muito importante que a mãe esteja cantando junto. Porque a voz da mãe é a primeira voz que o bebê ouve. Perfeito. Embora ele já reconheça sons que vêm de fora, e é muito importante que ele esteja já ouvindo desde o ventre, já está recebendo, porque existe, é onde a gente entra na parte de pesquisa também, o líquido amniótico. Então, assim, imagina você estar cantando coisas com palavras de afirmação nesse ambiente envolvido com água, com esse líquido amniótico. Você está fazendo uma transformação benéfica ali, saudável para o seu bebê desde a gravidez. Que legal, muito interessante. Parabéns, Viviane, por esse trabalho. Coisas assim que eu não... Realmente, sobre o software, para mim, era desconhecido, né? Sim. E eu não fazia ideia que existia um software que fazia isso dessa forma, porque normalmente eu também tenho músicas gravadas e tal, e no estúdio realmente o produtor ele tira algumas frequências que incomodam, mas só as que incomodam, as que saem fora do padrão, né, e tal, não nesse formato de reconhecer as frequências que prejudicam a saúde. Sim. Olha só. É algo totalmente inovador. Que legal. Não existe no mercado hoje. Já estão. Então, não existe no mercado hoje o quê? Não existe nenhum outro programa parecido não com existe outro programa como esse. Mas e as suas músicas já estão disponíveis? Ou quando vão ficar disponíveis? Estarão disponíveis nesse segundo semestre. Segundo semestre de 2020. Então isso é novidade. Sim. Então a mãe já pode também estar pedindo agora. Sim, nós fizemos uma lista, né? A nossa lista VIP, onde as famílias já podem se inscrever, elas vão ir recebendo no site tem informação. Isso? Sim. Que legal. Nossa, eu espero que você tenha muitas visitas e questões também, dúvidas que as mães, por acaso tiverem, vão entrar em contato com vocês. baby-melody.com no site. Eu acho que vale muito a pena para você que é mãe e está assistindo esse bate-papo aqui. Quem são as pessoas que compõem as músicas para Baby Melody? Sim, hoje, com toda a reestrutura que nós fizemos da empresa, nós temos um amigo nosso que é doutor em música, o professor Richard. Então não é nenhum curioso não, né? Não.
É doutora em música e também tem especialidade com estudos de frequências e a medicina da música, que é um pouquinho diferente do que no Brasil se chama de musicalização infantil. A medicina da música aqui está acima da musicalização infantil. Eles vão profundamente nessa área. Então nós temos o Richard, nós temos o nosso produtor musical também no Brasil, que é o Renan, que também compõe músicas instrumentais baseado e também tem muitos estudos e pesquisas. Nós temos a nossa coach vocal, que é a professora a doutora Leila Camargo. No Brasil? No Brasil, que é uma das maiores, que eu considero uma das maiores Você especialistas. também é coach musical, não é? Coach vocal também. Vocal, e coach, isso. Na realidade, eu trabalho com cursos para professores. Durante a pandemia, nós trabalhamos ensinando vários professores do Brasil como dar aula online, porque era uma novidade, né? E nós temos... porque esse trabalho, a razão que eu menciono a doutora Leila é porque não é simplesmente chegar e cantar. Existe toda um estudo em volta disso, em como você deve cantar essas músicas, como você deve gravar a voz que você está utilizando. E não é simplesmente, eu fiz uma música, vou transformar essa música para ser para criança, põe uma caixinha de música e pronto. Não é isso. Olha só. E por isso que eu falo, foi muito trabalho de pesquisa para a gente poder fazer algo que realmente fosse bom para a saúde dos pequeninos, mas para toda a família, porque quando os pais ouvem, eles também se sentem bem ouvindo a música. Claro. Existe algum projeto já em vista para usar as músicas ou criação de músicas para idosos com Alzheimer? Nós temos pedidos sobre isso, tanto que o que era para ser no início só com bebês e crianças, a gente está com o objetivo de desenvolver um trabalho não somente para pessoas com mal de Alzheimer, como também mães grávidas e mães que perderam seus filhos. Que nós queremos utilizar a música para que esteja levantando essas pessoas. E já tem pessoas que reportam, já tem estudos científicos também que reportam que pessoas com mal de Alzheimer que ouvem música, elas conseguem se lembrar. Verdade, eu já vi clipes assim, eu já vi vídeos assim. Por isso que eu perguntei, né, imagina, se ela já escutando uma música, consegue lembrar, inclusive tem um vídeo muito famoso na internet de uma bailarina, bem idosa, que ela faz os movimentos assim, perfeitos de uma bailarina. Imagina se ainda tiver a qualidade, a limpeza, sem as frequências. Então, ou seja, pode ser que haja um retrocesso do efeito da enfermidade, não sei, quem sabe? Sim, nós, com os anos daqui para frente, nós vamos ver os efeitos a longo prazo. Mas já existe e também nós queremos estar voltando daqui para frente, voltando lá atrás para os primeiros bebês que nós fornecemos as músicas e ver como que esses bebês ficaram. Ok, que legal. Agora, você podia também criar um projeto desse para embelezar as pessoas, a música que embeleza. Eu sou o primeiro da fila. Que legal, Viviane. Parabéns pelo projeto. Olha, eu desejo todo sucesso para vocês nisso, né? Mais uma vez, www.baby-melody.com vai estar aí na telinha para vocês acessarem, principalmente as mães. Você também que está grávida e que por acaso chegou esse vídeo para você, que alguém compartilhou, aproveita e compartilhe, né, essa mensagem. Se você não é mãe, se você não está grávida, mas achou interessante e conhece alguém que está grávida, ou uma mãe que está passando por algum momento difícil com os filhos, que seja, encaminhe esse vídeo para ela, para que ela possa estar conhecendo o projeto da Baby Melody, né, com a Viviane. Eu tenho certeza que vai ser muito útil aí essa sua ação. Parabéns mais uma vez. E gostaria muito que você deixasse uma mensagem, não é?
para as pessoas que estão nos assistindo agora. Fica à vontade. Eu gostaria de fazer um agradecimento também e colocar, antes de entregar a última mensagem, Otávio, é que nós também temos aqui um dos nossos colaboradores para o estúdio, é o Sérgio Cavalieri. Sim, conheço o Sérgio de ouvir falar, né? Um excelente músico, produtor, né? Ele é produtor musical também e ele, inclusive, é instrutor lá no Grammy. Então, assim, nós somos uma equipe que estamos... É um trabalho muito sério e é uma equipe de profissionais sérios que estão fazendo isso. Que legal. Quero aproveitar, inclusive, convidar o Sérgio Cavalieri para, quando ele tiver um tempo, tirar um tempinho na agenda dele para vir bater um papo com a gente aqui no estúdio da TV Flórida. É muito, muito amável. Então agora eu gostaria muito que você pudesse deixar uma mensagem, né? Ou em formato de música ou em poesia, fica à vontade. Agora, você não vai receber essa mensagem com o filtro do software, tá? Então tenta colocar o filtro de Deus aí no seu ouvido e receba com amor. Sim, eu gostaria de falar para todas as famílias, né? Os papais, as mamães, que existe um verso bíblico que fala que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E essas músicas, elas visam justamente isso, trazer à memória dos nossos filhos aquilo que traz esperança. E pensando no que os nossos filhos estão enfrentando hoje em dia, né, na idade adulta, inclusive, Otávio, o índice de suicídio em crianças chegou para 5 anos de idade. Então, nós precisamos reverter esse quadro. E como reverter esse quadro? Começando desde a gravidez. Então, trazendo à memória dos nossos filhos aquilo que traz esperança. E nós queremos ser este braço direito da família, do mundo inteiro, onde as memórias serão memórias em que as crianças vão se lembrar na vida adultas e ter lembranças felizes e serem pessoas emocionalmente saudáveis. Nossa, que lindo, gente. É isso aí. Acho que o seu filho merece. Você, como mãe, pai, merece. Eu acho que vale muito você acessar o site baby-melody.com e entrar em contato. Se as pessoas quiserem falar com você diretamente, tem algum número disponível, Sim, Viviane? elas podem entrar em contato com o número 1954-461-6185. Você pode falar diretamente conosco. Isso aí, vou deixar também o número aí em destaque para vocês. E é isso, mais uma vez, muito obrigado, né? Desejo sucesso, já é um sucesso, a gente já pode visualizar aí as crianças daqui a 5, 6, 7, 10 anos, diferentes das crianças, né, de hoje, sofrendo essas influências que, né, a gente sabe que devem ser passageiras, porque em breve isso tudo vai ter um fim feliz. Com certeza, com certeza. Não é? E eu também agradeço muito essa oportunidade de ser entrevistada por esse talento que é o Otávio. Você é muito bem-vinda e desejo mais uma vez sucesso. Nós estamos ficando por aqui. Aproveitem e compartilhem, né? Compartilhem esse vídeo, divulguem, porque as crianças merecem. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.